Não. Eu não acredito que vocês ainda não conheçam o Senhor Abdala. Precisam conhecer. Vamos voltar ao ano de 2015. Senhor Abdala nas mídias. Portal Metrópolis. Agente socioeducativo mantém projeto literário em unidade de internação de adolescentes para ressocializá-los. Projeto A Arte do Saber. Abdala Antum criou a Arte do Saber, uma biblioteca itinerante que circula na unidade de internação de Santa Maria para mudar a vida dos internos. Leilane Menezes, matéria de 6 de dezembro de 2015. Precisamos conhecer o Senhor Abdala. Ao texto, o ranger das portas pesadas de metal ecoa nos corredores da unidade de internação de Santa Maria. Cada vez que se abrem, o ruído áspero invade o pensamento dos adolescentes ali internados, como uma melodia descompassada. A maioria dos adolescentes é pobre, negra parda e cumpre medida socioeducativa por roubo ou tráfico de drogas. As portas não servem apenas para isolá-los da sociedade. Elas marcam o tempo. Quando se movimentam, avisam que é hora de almoçar, anunciam um jantar e, em outros momentos, deixam o conhecimento entrar. Um carrinho cheio de livros, conduzido pelo agente socioeducativo Abdala Antum, passa pelas barreiras de ferro e não se rende a obstáculos. O barulho das suas rodinhas faz com que as mãos coloquem-se entre as grades, em busca de romance, ficção ou de qualquer palavra que liberte a mente. Abdala passa pelos corredores da unidade, oferecendo livros, oferecendo esperanças. A ação faz parte do projeto A Arte do Saber, pensado por um ex-diretor da unidade e tirado do papel por Abdala Antum em março de 2014. Ele ajudou a montar uma biblioteca com mais de 4.000 exemplares, frutos de doações. Abdala exercia a função de segurança e abriu mão da escala de 24 horas trabalhadas por 72 horas folgadas para tocar o programa de leitura. Pensem num sacrifício. Vale a releitura. Deus está vendo este sacrifício. Abdala exercia a função de segurança e abriu mão da escala de 24 horas trabalhadas por 72 horas folgadas para tocar o programa de leitura. Abdala trabalha diariamente além de suas funções. Depois de executar as tarefas obrigatórias, conduz a biblioteca itinerante de porta em porta nos dormitórios. Às vezes, precisa insistir para que os garotos peguem um livro. Acontece mais com os que acabam de chegar. Quem está aqui há mais tempo já criou o gosto pela leitura. É o que diz o Senhor Abdala Antum. É o único funcionário homem com autorização para entrar na ala feminina,
sempre com a devida supervisão. O carrinho foi feito sob medida para circular por toda a unidade, levando esperanças. Alguns colegas já me criticaram muito por conta desse trabalho. Eles acham que quem está aqui é criminoso e não merece o esforço. Mas eu acredito na recuperação dos jovens. Sei que eles são muito maiores do que os atos que cometeram. Palavras do senhor Abdala Antum. Abdala acredita que 90% dos internos leem no mínimo um livro por semana. Ele anota os pedidos de cada um e corre atrás de doações. Quando se atrasa ou fica um dia sem aparecer, houve muitas cobranças dos jovens. O hábito de leitura vai além do passatempo. No ano passado, 4 adolescentes do centro passaram no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e tomaram gosto pelos estudos. Outros tantos escrevem cartas que são enviadas à juíza, que avalia o tempo de internação, e contam pontos a favor de quem tem um bom comportamento. Ler se desdobra em escrever melhor e em uma visão de mundo bem mais ampla, acredita o senhor Abdala Antum. Refúgio. A leitura faz sonhar com a liberdade. Pedaços cor-de-rosa de papel formam as palavras freedom, força, foco e fé, na parede atrás da cama de Maria, nome fictício, de 18 anos de idade. Poderia ser o quarto de qualquer menina, não fosse a dureza da entrada trancada com cadeados e chaves, que contrasta com a delicadeza das fotos e corações espalhados. Cada quarto é dividido por 2 pessoas. A decoração aproxima um pouco mais de casa. Há 1 ano e 7 meses, o único contato com o mundo exterior é o sol que entra pelas frestas dos combogós próximos ao teto. A luz que clareia os pensamentos, porém, é outra. Nunca antes alguém havia me ofertado um livro, é o que diz Maria. Nunca antes ninguém havia oferecido um livro a Maria. Nem tinha pegado em um livro antes de estar aqui. Nunca tinha pegado um livro antes de estar aqui. Abdala teve que insistir muito para eu pegar um livro. É muito difícil ficar aqui dentro e ler ajuda muito, ajuda bastante. É um auxílio para a mente, é um exílio de paz para a mente. É o que diz a jovem que está em detenção por tráfico de drogas. Percebam que o senhor Abdala proporciona melhor bem-estar e melhor saúde mental aos jovens com que ele interage. Antes de cumprir medida, ela vivia sozinha, aos 14 anos de idade. Tinha deixado a escola e não pensava no futuro. Tenho muito a agradecer ao senhor Abdala. Depois que comecei a ler e voltei a estudar, a minha vida melhorou muito. Quero fazer uma faculdade e ser publicitária. O efeito do projeto é visível também na ala masculina. Fábio, nome fictício, de 17 anos de idade, cumpre medida por tentativa de homicídio.
Ler ajudou-o a aplacar a agressividade. Também melhorou muito no vocabulário e na escrita. Antes, eu só me interessava pela criminalidade. Pela criminalidade. Antes, eu só me interessava pela criminalidade mesmo. Agora, eu leio um livro por semana. Os meus livros preferidos são da Agatha Christie. Nunca tinha chegado perto de um livro. É o que diz Fábio, de 17 anos de idade. Quantas bênçãos são proporcionadas pelo Senhor Abdala Antum. Vejam, jovem Fábio, de 17 anos de idade. Antes, eu só me interessava pela criminalidade mesmo. Agora, eu leio um livro por semana. Meus preferidos são da Agatha Christie. Nunca tinha chegado perto de um livro. Ele está muito empolgado com a prova do PAS da Universidade de Brasília e planeja ser advogado. Tenho certeza que o hábito de leitura vai ajudar muito, diz. Quando foi levado para o centro, havia abandonado a escola. Quando Fábio foi levado para o centro, havia abandonado a escola, ou tinha sido abandonado por ela, na 8ª série. Por ironia da vida, vejam só que ironia! Por ironia da vida, Abdala, aos 49 anos de idade, não tem hábito de leitura. Raramente termina um exemplar. Nunca teve incentivo para gostar de ler, mas não desiste por ver a diferença que a leitura faz na vida dos internos. Abdala recebe muitas cartas de agradecimento. Por exemplo, vejam só um trechinho de uma carta. Quando eu estava triste, o Senhor me aconselhou, me ouviu, coisa que é muito difícil de acontecer. Saiba que reconhecemos muito seu esforço. Você se mostra presente nos momentos em que mais precisamos de alguém. O seu projeto é uma das poucas coisas que nos faz ficar tranquilos e conhecer novos horizontes aqui dentro. Que singelo e que significativo! O seu projeto é uma das poucas coisas que nos faz ficar tranquilos e conhecer novos horizontes aqui dentro. Abdala tem um lema: não há casos perdidos. Já me disseram muitas vezes para não dar mais livros a um deles, como forma de punição por má conduta. Eu jamais faria isso. Não posso desistir de ninguém, pois não há casos perdidos. A árvore de Natal da unidade de internação foi construída toda com livros. É uma árvore feita com esperança. Que beleza, Senhor Abdala Antum! Agente socioeducativo que mantém projeto literário em unidade de internação de adolescentes para ressocializá-los. Abdala Antum criou a Arte do Saber, uma biblioteca itinerante que circula na unidade de internação de Santa Maria para mudar a vida dos internos. Matéria do portal Metrópole do ano de 2015. Na verdade, portal Metrópolis. É isso. Artigo escrito por Leilane Menezes. Maravilha. Agente socioeducativo mantém projeto literário em unidade de internação de adolescentes para ressocializá-los. Que beleza!
Projeto A Arte do Saber. Maravilha! Precisamos conhecer o senhor Abdala Antum e principalmente o trabalho do senhor Abdala Antum. É isso. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus. Viva o amor, viva a caridade. É isso. Viva o profissionalismo. Vivam os serviços públicos socioeducativos. Viva a socioeducação. Vida longa ao senhor Abdala Antum. É isso. Nosso mestre e professor. Deus o abençoe, amado mestre. É isso. Amém.